Olá, boa noite, tudo bom? Vou fazer uma análise diária aqui, uma análise de estratégias no mercado de ações, estratégia de análise técnica para amanhã, né, dia 14, né? Amanhã é o dia 14 de maio de 2015, 2014. Meu nome é Alexandre, sejam todos bem-vindos. Faço sempre essa análise diária. Ontem eu fiz aqui uma análise que foi essa daqui, estratégias para hoje, dia 13. É, Aproveitar para dar boas-vindas aqui, né, ao José Ribeiro e a Alzimara Carvalho, que estão nos acompanhando. Quem quiser fazer comentário aqui, por exemplo, o José Ribeiro pediu meu e-mail, é só acessar aqui o voinvestirnabolsa.com.br. Aqui em cima, lá em cima aqui, vai ter uma barrinha contato. Só é clicar em cima do contato e aí você entra em contato comigo e a gente troca uma ideia. Também sugiro que se inscreva aqui no canal, abaixo do vídeo, clique em inscrever-se e toda vez que eu atualizar um vídeo, aí você vai ter acesso a esse vídeo. Vamos dar início aqui, vou falar das ações que estamos acompanhando, né? BBDC4, Petri4, BRFS, Loja Agenda, BTOW, TOTS, Light e Rent, são as ações aqui. Vou falar da ação que eu estou no meu radar aqui para comprar, as ações que podem gerar saída amanhã da operação comprada e as operações que geraram saída hoje. A Bradesco continua dentro de uma tendência forte aqui, uma tendência de alta, né? Uma tendência forte. Desde a última compra, a gente tem uma valorização de 20, quase 27%. Não gera saída ainda da operação. Eu só vou sair da operação quando a gente tiver um zigue-zague descendente no gráfico de 60 minutos, ou então aqui quando essa média aqui de 6 passar para baixo dessa média aqui. Então a ação está muito forte, nada a se fazer no Bradesco, também não gera novos pontos de entrada, porque fica muito arriscado entrar agora. Assim como a Petri 4, né? Petri 4 com 35% de valorização desde a última entrada, não gera saída ainda, o suporte está aqui, um suporte principal, o suporte secundário está aqui, nessa região que era a última resistência e agora é a região de suporte. A ação pode até recuar ainda para esse patamar, mas não vai gerar saída. Se eu tivesse comprado, né, vou falar aqui se eu tivesse, porque eu não vou falar as ações que eu estou comprado, o stop ficaria aqui abaixo dos 15,013 e aí sairia da operação. Obviamente que antes disso aqui, a ação, se for gerar alguma saída, vai dar algum sinal para a gente. E aí eu falo aqui sobre esse sinal. Mas a gente tem essa região aqui como suporte e essa outra região como suporte. Tendência de alta, não gera nova compra a Petrobras. A BRFS, outra ação que a gente está acompanhando. Desde a última compra aqui na ação, né? A gente tem nessa região aqui uma valorização de 17%, não gera saída da operação ainda. A gente segue dentro dessa operação com 17% de lucro e só vai observar. Loja Renner, uma ação que a gente falou aqui nos comentários das estratégias diárias, gerou uma compra aqui no dia 29 de abril. Até agora tem uma valorização de 7,5% aproximadamente e hoje subiu 0,28%. A gente tem esses dois últimos topos aqui como a região de resistência. Se a ação conseguir ultrapassar essa região, a gente tem tudo para aumentar a força compradora. Então a gente traça aqui, se a gente colocar aqui uma linha, a gente vai ver que essa linha, né, isso aqui é toda uma região de resistência. Esse topo aqui e agora esses dois topos. Então a gente está ingressando dentro de uma região de resistência. Se essa região for ultrapassada, a gente tem tudo para continuar a subida nas lojas Renner. Não gera saída agora para mim. BTLW3 é uma ação que gerou uma compra hoje, né? Gerou a compra ontem e essa compra foi quem ficou atrasado comprou hoje. O suporte e stop da operação fica aqui abaixo de 25,87. A tendência é que a ação dê prosseguimento à sua subida se conseguir fechar algum dia acima dessa região. Então eu tenho essa região aqui como a região de resistência na ação. Se amanhã a gente conseguir romper essa região, vai abrir muita operação comprada e vai dar prosseguimento para essa valorização. O alvo fica aqui nesse último topo de 7%, mas eu não vou trabalhar com alvo fixo, né? A gente tem um alvo fixo de swing trade que é 5%, mas eu vou ficar nessa operação com alvo móvel que é pivô de baixo nos 60 minutos. A próxima ação, TOTS 3,
Desde a última compra a gente tem uma valorização de quase 10%, não gera nova entrada, também não gera saída. Essa ação conseguiu romper essa região aqui que era o último topo como resistência, rompeu e foi embora, subindo forte. Hoje a gente tem uma alta de 2,09%. Light 3, outra ação que a gente acompanha também aí, né? A gente vem falando sempre. Desde a última compra a gente tem uma valorização de 17% aproximadamente, não gera saída. A gente tinha essa região aqui como a região de resistência, né? Bateu aqui novamente nessa região de resistência. E agora a gente rompe no dia 2 de maio e continua subindo forte. Mais de 3 também, nada a se fazer, continua a alta no papel. Rente 3 foi uma ação que eu falei aqui que geraria compra, né? No dia 9 de maio. No dia 9 de maio gerou essa compra. Desde a última compra a gente tem uma valorização de 5,87%, quase 100%, e para quem viu aquela análise lá que eu fiz, sabe que eu falei disso aqui, ó. A gente tem essa região aqui como a região de resistência que, se rompida, poderia abrir espaço para uma alta mais intensa. Essa região foi rompida ontem, no dia 12 de maio, com uma alta ontem de 2,94%, hoje uma alta de 2,49%, então a ação segue dentro aí dos zigue-zagues ascendentes, tendência de alta. Parabéns para aqueles que compraram, e muita gente já encerrou a operação nos 5% de lucro, né? Essa operação foi encerrada hoje com 5% de lucro, então lucro no bolso e partir para a próxima. As ações que podem gerar compra, gerar venda, né, saída aqui, são CPLE6, e se essa ação gerar essa saída, você vai embolsar um lucro de nada mais, nada menos que 30% aqui, né? Então foi uma operação somente aqui, uma operação de swing trade, onde a gente ganhou muito dinheiro aqui, valeu muito a pena essa mudança de tendência da Copel. Então, se perder a mínima da manhã, gera venda. Lame 4 é outra operação que pode gerar uma saída também amanhã. Se a gente perder essa mínima daqui em 13,40, hoje a ação teve aqui uma valorização quase estável, né, 0,07%, e a ação pode estar fazendo como aquelas outras ações, né, reunindo forças aqui para romper esse patamar aqui de resistência. Quem estava fora aqui comprou, gerou aqui um chamado de compra aqui ontem, né, no dia 12 de maio, e aí o stop permanece aqui abaixo da 13,40, conforme a gente está desenhando essa operação. O Smile aqui, Smile pode gerar uma saída da operação comprada, né? Essa operação comprada foi realizada aqui. Então, se a gente sair amanhã com a perda da mínima, vai ter um lucro de 11,40%, mas a ação segue forte dentro de uma tendência de alta, deixou essa região aqui como uma região de suporte, de principal stop, né? Um stop mais conservador. E a ação teve hoje 2,40% de alta. Se a gente voltar a continuar a subir, romper essa última máxima aqui em R$44 aproximadamente, a gente tem tudo para continuar subindo. Então, mais uma ação que pode sair aí com lucro. Então, muitas operações com lucro, né? Assim como o QGP3. A gente tem uma compra aqui no dia 29 de abril. Até agora, lucro aqui de 6,8%. Se essa ação perder essa mínima, a gente sai da operação tranquilo. Só botar o lucro no bolso. Essas foram as operações que pode gerar saída amanhã. Ontem, das operações que eu falei ontem, o que me estopou e aqui eu estava comprado, né, foi a BRSR6. A ação abriu com gap. A gente comprou aqui no dia 30 de abril, quando violou essa máxima em 12,68. Só perdeu um candle, a gente perdeu aqui 5%. Mas equivaleu aqui a quase 1% do capital total, pouco dinheiro. Então a gente saiu aqui um pouco acima, né? A minha saída aqui foi em 12,17, e o inicial do plano seria 12,18. Então a operação não foi de acordo com o planejado, nem foi para o alvo de 5%, e também voltou aqui e perdemos um candle normal na BRSR6. A outra ação que gerou uma saída aqui, BRML3. Outra ação aqui que a gente saiu. Essa aqui gerou uma saída aqui com um lucro muito pequeno, né? Um lucro de 1,75%.
mas a gente encerra a operação porque a ação não se desenvolveu a contento, não se desenvolveu como a gente quis. Então, como a gente quis não, como eu esperava, como muita gente que segue aqui o meu método esperava, mas a gente não saiu com prejuízo. E isso, pessoal, é muito importante no mercado. Não sair da operação com prejuízo. Até é quase importante como, né, sair com lucro. A outra ação aqui, Iguatemi 3, gerou uma saída hoje com 3,41% no lucro de swing trade, no lucro legal, né? Não é igual aquele lucro de 30% a 20%, mas saiu com lucro. Então saiu com lucro, então a gente seguiu, a gente teve uma operação satisfatória. Banco do Brasil, outra operação também, que gerou stop hoje com 1,7% de prejuízo, muito stop muito pequeno, né? Muito tranquilo esse stop. A ação aqui não está dentro de uma lateralização, não trabalhou aqui de acordo com o esperado, que o esperado era que a operação voltasse a subir, rompesse esse último topo, não rompeu, voltou, então a gente encerra a operação, procura aqui novos pontos de compra. E a outra ação foi a Ultrapar 3, saído também da operação com prejuízo aqui de 1,22%, então a gente vê que a gente perde pouco quando a gente está errado e perde muito quando está certo. Obviamente que eu não estou comprado, nem qualquer pessoa está comprada em todas essas operações, porque a gente não tem dinheiro para isso por causa do gerenciamento de risco, mas eu falo isso porque muita gente pode estar comprado nessa ação. Por exemplo, o dinheiro que a gente foi estopado hoje já pode gerar uma compra aqui em Valide. Valide 3 gera uma compra acima dos 36,16. O stop fica abaixo dessa mínima em 3,40% aqui de stop, né? Abaixo dos R$35. Então é uma ação que também a gente observa, que trabalha aqui em cima do topo, quase o topo histórico, né? Se a gente, não topo histórico não, né? Em cima de uma região de resistência importante. Se a gente amanhã romper aqui e conseguir fechar acima dessa linha, o papel tem espaço livre para buscar o próximo alvo aqui em 37,66, mas eu trabalho como próximo alvo o infinito, né, o céu. Então são essas ações. Teve também aqui a Siderúrgica Nacional hoje, que gerou aqui uma compra, né, uma compra muito arriscada aqui, é uma compra de rompimento de LTB, um rompimento de uma linha de tendência de baixa. A gente tinha essa linha de tendência de baixa aqui, né? Então a gente vai traçar essa linha. O que é que acontece? A gente tem essa linha, a gente rompe a linha, a gente volta para cair, a gente escorrega aqui em cima da linha de tendência de baixa, vira uma nova linha aqui, né? E essa nova linha que faz um canal de baixa, a gente rompe e a gente pode estar dando início agora a uma tendência de alta no papel, né? Então a gente pode estar dando início aqui a uma tendência de alta. Então por isso que essa operação gerou aqui uma compra, além de ser um rompimento dessa linha aqui, que é uma linha menor, né, de tendência. Não gosto muito de trabalhar linha de tendência, minhas compras foram baseadas no meu método, mas o importante é que é uma ação que pode estar aí abrindo espaço para uma valorização mais intensa nos próximos dias. Obviamente que o candle de hoje é um candle vendedor, um candle de baixa no topo aqui, né, em cima da região de resistência. Essa perda daqui da mínima pode gerar, vai fazer com que a ação volte aqui para escorregar para dentro. Porém, aqui foi uma compra arriscada que pode fazer com que a ação continue a subir. Essa compra foi dentro do meu setup também. Pois é, pessoal, sejam bem-vindos. Clique aqui embaixo do vídeo, né? Em gostei. Agradeço aqui ao Ricardo Oliveira Costa, que está sempre acompanhando. Luna, Rubinho, sempre acompanha a gente aí. É um prazer. Luiz Mateus, eu gosto quando as pessoas curtem, quando as pessoas criticam também gosto. Felipe Adner também, bem-vindo aí, pessoal que está acompanhando. Se não gostarem, mande aí um contato aqui no blog, fale comigo aí que eu melhoro o vídeo, eu sempre melhoro, né? Rodrigo Pires aqui, tranquilo. Então é isso aí, até amanhã. Foi um prazer, amanhã eu vou fazer essa análise por volta de 11, 11h30 da noite. Mas vai ter as estratégias para a quinta-feira. É isso aí, pessoal, foi um prazer, eu gosto muito de fazer essas análises aqui diariamente e sejam todos felizes, fiquem com Deus.